Seja muito bem-vindo à parte 3 do nosso vídeo As Verdades que Ninguém Te Conta sobre Dor Crônica. Retomando, pessoal, é importante salientar que esse profissional que te gera dependência, ele está sabendo disso. Se ele coloca para você ozonioterapia, se ele coloca para você liberação miofascial ventosa, osteopatia, quiropraxia, acupuntura, mas Caio tem evidência sim. Há melhora da dor com essas técnicas. O que eu tô te dizendo é que você vai ficar dependente delas. Sua dor crônica não vai passar e você vai ter um recurso para fazer sozinho sem ter que gastar dinheiro, investir dinheiro de novo num profissional de saúde. Entende? O que eu quero fazer você refletir é que na dor crônica, as estratégias são cognitivas comportamentais, cognitivas funcionais, de aceitação e compromisso, de prescrição de exercício. Pode ter terapia manual e acupuntura? Pode, num momento agudo, onde você não esteja conseguindo realizar o exercício e precise de um controle da dor para movimentar. Se o cara não faz essas técnicas para te colocar no movimento e tira essas técnicas de você, como eu falei anteriormente, você vai ficar dependente pro resto da vida. Pessoal, então nesses 3 vídeos você já entendeu a importância da hidratação, da alimentação, da higiene do sono, do exercício físico, da atividade física, e agora você sabe a diferença das mesmas. E na segunda parte, agora na terceira, a gente está batendo muito no fator psicológico. E eu quero fazer algumas analogias aqui. Esse aqui é uma das melhores bíblias para se estudar dor crônica. É o Fordyce. É um livro de métodos comportamentais para dor crônica e doenças. É muito importante falar isso com vocês porque a gente acredita que tudo é comportamento e que esse comportamento pode ser operante, esse comportamento pode ser respondente, esse comportamento pode ser interação do contexto e do ambiente desencadeando uma resposta em você. Esse comportamento pode ser influenciado por reforços que são positivos ou que são negativos. E eu quero fazer uma analogia aqui agora. Eu vou dar um exemplo de dor lombar porque é o mais recorrente em consultório. Mas eu quero que você pense que esse exemplo se aplica a literalmente todas as articulações. Ombro, ATN, cabeça e por aí vai. Imagine que você tem uma dor lombar irradiada para coxa, virilha e pênis. Essa dor lombar está tirando sua concentração para estudar. Você está estudando para concurso público, por exemplo. Essa dor lombar está restringindo sua atividade sexual porque a irradiação para o pênis não deixa você sustentar a ereção. Essa dor lombar está gerando depressão e desânimo por causa dessa disfunção sexual e você já não atende a expectativa de sua parceira. Essa dor lombar irradiada para virilha, coxa e pênis, ela está levando você a fazer uma série de investigações médicas, urológicas, endocrinológicas. Você detectou que você está com a testosterona baixa e possivelmente você não sustenta a ereção por causa disso. E aí você entra numa terapia de reposição de testosterona. Sua testosterona sai de 350, que é uma testosterona normal, mas é no limite inferior, e vai para 1180, que é uma testosterona aceita, clinicamente falando, suprafisiológica, mas que se o problema era déficit de testosterona, você vai passar a sustentar a sua ereção. Caso real, tá, pessoal? E aí esse paciente, ele tenta voltar à sua atividade sexual, ele percebe que a dor ainda está ali, ele percebe que o libido dele aumentou, mas ele continua sem sustentar a ereção. E sabe por que isso acontece? Porque a cultura de saúde e doença é brutal no sistema. No Brasil, nos Estados Unidos. A cultura de saúde e doença tenta te dizer que todo o problema que você tem é porque tem uma doença por trás. Se tem uma doença, logo você precisa de um remédio. Se um remédio não está funcionando, logo você precisa de um procedimento para corrigir a doença.
E o modelo patoanatômico laboratorial se constitui aí. Tudo na sua vida tem uma explicação de uma lesão, de uma doença ou de uma inflamação. E a grande verdade é que esse paciente, ele já estava com um conflito interno, porque ele não conseguia tirar férias do trabalho. E por 7 anos seguidos de casamento, a esposa dele o questionou, discutiu por várias vezes essa questão das férias, e ela sempre tirou férias sozinha, tendo que viajar só com os filhos e sem ter a participação do marido nessa situação que é brutalmente importante para ela. O que acontece? Na primeira vez que esse cara conseguiu tirar férias com a esposa, viajou, quando ele tirou a mala do carro, ele travou. E automaticamente, ao travar tirando a mala do carro, chegando na casa de praia, pela primeira vez tendo tirado férias no mesmo período que a esposa, pensamento automático, meu Deus, travei. Pensamento automático, vou atrapalhar as férias de minha esposa. Ela esperava tanto por isso. Essa ela não vai aguentar, eu vou ser um fardo para minha família. Caramba, atrapalhei as férias. E pela falta de diálogo, ele não sabia que para a esposa estava tudo bem. Porque a iniciativa aconteceu e ela já estava feliz por isso. Que aquela crise foi uma coisa totalmente imprevisível. E que ele não tem culpa de ter tido a crise. Ele interpretou que foi o peso e a mala do carro. E ele caiu na emergência, ficou 2 dias na emergência, quiseram internar, ele não aceitou a internação, e ele curtiu as férias limitado pela dor. Quando ele voltou, ele procurou o serviço de fisioterapia e questionamos todo esse processo. E ao fazer questionamentos reflexivos como o que você acha que vai acontecer se você não melhorar, esse paciente abriu em consulta que tinha medo do relacionamento dele terminar por iniciativa da esposa e contou todo esse relato que eu estou exemplificando aqui para você. Veja bem, a complexidade das relações humanas. Eu te diria que o maior fator de estresse psicológico em pacientes com dor crônica são de relacionamento ou financeiro. Ponto. Relacionamento e ou financeiro. A gente não tem a causa disso. Eu só quero te fazer pensar que não é só relação marido e mulher, relação entre irmãos, relação entre pais e filhos. A maioria dos estresses psicológicos que são detectados pelas estruturas cerebrais superiores, como por exemplo ínsula/amígdala, advém de conflitos de relacionamento e de conflitos financeiros. Imagine você, um outro caso agora, de um cara com a crise de dor na coluna irradiada para a perna, sem conseguir andar, chegando no consultório de cadeira de roda, funcionário do Estado, funcionário do governo, fazendo obras para o governo inteiro, quase se afastando pelo INSS. E ao ser questionado reflexivamente sobre o que você acha que vai acontecer caso você não melhore, ele fala assim: eu tenho 3 filhos, citou o nome do colégio, que é um colégio de alto escalão aqui em Salvador. Minha esposa não trabalha. Meu padrão de vida vai descer, eu vou ter que tirar os meninos do colégio. Eu vou perder a admiração da minha esposa. E isso vai influenciar em várias coisas da minha vida. Eu ganho X valor, né? Acho que eram uns 40 mil reais por mês que ele falou. E se eu sair desse emprego, eu vou ganhar muito menos. E ele já tem um histórico de vida ganhando menos. Você entende o gatilho de preocupação instalado nesse paciente? Tudo isso acontece em frações de segundo. A crise acontece, pensamentos automáticos se instalam, sentimentos são incorporados, comportamentos como, por exemplo, seu jeito de andar muda. E quando eu falo sobre o jeito de andar, eu falo sobre você não jogar o peso do corpo em cima da perna que está afetada. Você não ativar a musculatura do braço que está afetado com dor irradiada. Porque você acha que tem uma lesão e que se você mexer, a dor é sinônimo de dano. E aí eu tô aqui para te dizer uma coisa que é contrassenso.
Por que contrassenso, Caio? Porque eu tô aqui para te dizer que dor não é igual a dano. Que não é porque tá doendo seu braço, sua perna, que tá lesionando mais você, ferindo mais você, agravando seu problema. A dor é uma percepção de ameaça implícita. Onde na sua vida, em que esfera, relacionamento, financeiro, profissional, espiritual, corpo e mente, em que esfera da sua vida você tá falhando? Onde importa? A gente dói onde importa. Como assim? Cara, se você tá incomodado com muita coisa, com alguma coisa nessas esferas de vida que eu citei, é porque aquilo importa pra você. E muitas vezes nós, como eu falei anteriormente, né, a gente entra em dissonância cognitiva. A gente age de uma forma que é completamente diferente e oposta ao que a gente acredita. Onde que eu quero chegar? Vamos simplificar. É muito importante que você entenda, como paciente com dor crônica, que esses conceitos que eu te expliquei aqui são fundamentais para que você tenha o controle da dor. É muito importante que você entenda que nessa dissonância cognitiva eu estou me afastando de onde importa. Eu estou dizendo que a área de relacionamento importa muito para mim, mas eu não estou dando atenção para aquela área. Eu não estou fazendo as coisas que são capazes de nutrir aquela área da minha vida. E eu vou te explicar sobre a lei de Pareto agora, porque 20% dos seus esforços em uma dessas esferas geram 80% dos seus resultados. Então é aquele paciente que está na esfera corpo e mente sem se cuidar, porque tem 3 filhos e trabalha muito, e está engordando cada vez mais, está ficando gripado, a imunidade está caindo, está ficando todo inflamado, dor de cabeça, dor generalizada, e aí tem diagnóstico de hérnia, porque fez exame de imagem, porque entrou em crise, e aí desmistificar exame de imagem, porque exame de imagem não quer dizer nada na dor crônica. Você vai achar hérnia, vai achar um bocado de coisa feia ali, e isso não tem relação com sua dor. E essa paciente simplesmente não entende que é exatamente por causa dessas demandas que ela tem, que ela precisa se cuidar. Se cuidar para os filhos, se cuidar para performar melhor no seu trabalho, se cuidar para dormir melhor, para a imunidade voltar, para ela emagrecer novamente e se sentir linda e de bem com ela mesma novamente, como era antes de ter os filhos, como era no início do relacionamento. Qual é o porquê dessa paciente? Você entende como é complexo? A saúde psicológica, ela não, seu cérebro não sabe se você está com arma na cabeça com ameaça de morte. Ou se é só um conflito interno por uma dissonância cognitiva, porque você acha que uma área da sua vida importa, mas você não está cuidando daquela área da sua vida. Poxa, meu irmão descobriu Alzheimer e ele não quer aceitar o cuidador. Eu vou ter que vender o meu apartamento para ir morar com meu irmão, porque só tem eu para cuidar dele. Níveis de permissão em sua vida. Níveis de permissão, e aí você pode me criticar quanto você quiser, você pode me achar egoísta agora, mas você precisa se permitir. Sua vida é diferente da vida do seu irmão. Seu irmão está tomando uma decisão. Talvez judicialmente seu irmão não seja nem capaz de tomar aquela decisão por ele mesmo devido à doença. E você pode tomar aquela decisão por ele. E de fato contratar uma empresa de cuidador e ir lá supervisionar e não parar a sua vida. Porque naquele momento que você para a sua vida para cuidar do outro, você entra em omissão ou supervalorização da sua vida em detrimento do outro. Isso acontece muito em muitos casos de fibromialgia e síndromes dolorosas crônicas. Bom, eu já falei sobre os principais aspectos que, para o vídeo não ficar muito grande também, esses são um pouquinho dos principais aspectos que fazem sua dor se perpetuar. Então, a mensagem final desse vídeo é que, se você está procurando um fisioterapeuta especialista em dor, um profissional realmente que trabalhe com base científica, ele vai ter que te explicar sobre tudo isso. Ele vai ter que fazer a sua dor ter sentido para você, para que ele possa te expor gradativamente aos movimentos que você precisa recuperar. E para que você tenha as mudanças comportamentais de estilo de vida que você precisa ter para controlar o seu problema e não depender, inclusive, dele, nem de médico, nem de psicólogo, nem de nenhum profissional de saúde, para que você conquiste autonomia. E é essa a mensagem que eu quero passar para você nessa série desses 3 vídeos, beleza? Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, encaminha para quem precisa ouvir esses insights e se inscreve no canal, que isso ajuda a gente a propagar cada vez mais essa mensagem, tá bom?
Um grande abraço, o movimento é vida.